Bem-vindos à segunda temporada do podcast do Observatório de Jornalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os inúmeros temas que abarcam os estudos de regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Meu nome é Bárbara Neves e eu serei a host de vocês nessa temporada. Olá! Nesse episódio, nós temos como convidados o Davi Antonino Guimarães, que é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, da PUC e da Unicamp, membro do Observatório de Jornalismo, do Observatório de Política Externa, do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e do Núcleo de Estudos de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Então, bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Bárbara. Boa tarde. E a gente também tem nosso segundo convidado, que é o Maurício Dias, mestrando também pelo mesmo programa, Santiago Dantas, membro do Observatório de Jornalismo, membro do Observatório de Conflitos, da Curadoria de Assuntos do Japão e também do Grupo de Estudos de Índia e Ásia Oriental. Muito bem-vindo, Maurício. Oi, pessoal. Muito obrigada, Bárbara. E espero que essa conversa seja muito produtiva para todos nós e para todos que estiverem nos ouvindo. Com certeza. Bom, a gente está dando andamento com esse episódio, então, discutindo, né, as contribuições do nosso dossiê sobre os presidenciáveis de 2022. E no episódio de hoje, com o Davi e o Maurício, a gente vai, então, discutir o plano de governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Para começar, Davi e Maurício, né, com o estudo que vocês fizeram, a análise do plano de governo, como que vocês veem o plano de governo do Lula para essa candidatura de 2022? Quais seriam os principais pontos ou temas que o candidato Lula apresenta, né, à população em geral? Eu acho que, na minha opinião, acredito que o Maurício vai concordar comigo, há um tom de nostalgia, há um tom de retorno, voltar ao passado, que foi a gestão do governo Lula de 2003 a 2010. Mas isso não é apenas na política externa, nas propostas de política externa ou na visão do Partido dos Trabalhadores, mas é o geral para toda e qualquer proposta de campanha do candidato Lula para essas eleições de 2022. E com um tom a mais de defesa da democracia, dado todo o processo que aconteceu no país, desde a jornada de 2013, o impeachment de Dilma Rousseff, da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, que criou um clima já de polarização e de questionamentos em relação a esse status de impeachment, ou deposição da ex-presidenta, e depois a própria eleição de Jair Bolsonaro, o que causou um aumento da polarização e com a acelerada de crises econômicas, a subida da inflação, aumento do desemprego, violência, criou-se, acredito que foi levantado pelo candidato Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, de fazer essa volta ao passado, de que no passado era melhor, porque isso é um passado recente, faz parte da memória afetiva da população brasileira. Então, ele puxa isso na sua campanha e na política internacional, para essa proposta de política externa, não seria diferente. A ponto de ter, a todo momento, até mais do que no seu programa de campanha, nas suas diretrizes, ou até mesmo no plano que foi organizado pela Fundação Perseu Abramo, o think tank do Partido dos Trabalhadores, né, de propor uma reconstrução do Brasil. Não só mais do que um retorno ao passado, eu até me corrijo, é uma reconstrução do Brasil. Não é, Maurício? Sim, exatamente, Davi. E daí, nesses pontos, Bárbara, é muito interessante notar essa recondução da política externa brasileira. Então, torná-la novamente uma política externa ativa e altiva, que a gente pode, para quem não estiver muito familiarizado com esse tema, né, altiva, podemos pensar em uma política externa mais proativa, recuperar a condição de protagonista global do Brasil, formular uma reinserção internacional que também vai trazer um prestígio ao nosso país, que vai fazer com que ele seja reconhecido pela sua defesa da democracia, desenvolvimento, autodeterminação dos povos.
Então, a política externa do Lula, a gente vai compreendendo como uma política externa que que abrange diversos tópicos diferentes, desde o multilateralismo, integração regional com a América Latina, por exemplo, até sustentabilidade ambiental, inclusão social, respeito à soberania dos demais países, questões do comércio internacional, dentre outros assuntos. E, além disso, também é importante, né, destacar alguns pontos que, no plano de governo, não são ditos, como, por exemplo, a relação que o Brasil teria com os Estados Unidos, ou a relação também que o Brasil teria com a China, por exemplo. E, nesses aspectos, foi muito proveitoso a gente ir atrás de pronunciamentos do Lula em relação a esses países. Então, eu diria que é uma política externa que se apresenta como um projeto muito completo, já de primeira, né? No entanto, com alguns pontos faltando, que seriam esses que eu falei, China, Estados Unidos, por exemplo. No entanto, conforme a gente vai acompanhando o Lula em seus discursos, com empresários, com embaixadores, a gente já vai construindo, já vai percebendo outras características que a política externa brasileira virá a adotar, caso eleito. Obrigada, Maurício. Aprofundando nessa questão da política externa brasileira, então, né, dentro do plano de governo do Lula, o Davi mencionou, você também mencionou essa questão da nostalgia, a retomada, né, dessa política de política externa altiva e ativa. Como que a gente pode, então, apresentar a proposta de política externa do Lula? Você falou que tem vários temas que perpassam, né, a discussão de política externa. Ela está mais nesse plano da nostalgia, ela traz aspectos novos ou temas novos, né? Quais seriam, então, os principais elementos dentro da proposta de política externa do Brasil dentro do plano de governo do Lula? Acredito que começando pela questão de novidade, por assim dizer. E é uma novidade que eu falo com bastante entusiasmo, em especial pela surpresa que eu tive ao ler sobre. Então, no plano de governo, a gente vai ter a intensificação da questão ambiental. E isso não vai ficar somente em planos domésticos. Vai ser também formulado na política externa. Então, por exemplo, domesticamente vai ter a questão da compromisso com a sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, combate ao crime ambiental, que em questão de grileiros, milícias. No entanto, uma parte que faz com que eu acredito que contribua muito para que a política externa brasileira adote um posicionamento mais forte na questão de política, na questão da agenda ambiental, é justamente o reconhecimento do Lula de que a gente está em uma crise climática. E uma crise climática que deve ser combatida, não somente por um país, mas internacionalmente. Então, pontos muito interessantes que eu vejo nesse plano e nos pronunciamentos do Lula na agenda ambiental é a questão de transição ecológica, transição energética, respeito ao Acordo de Paris, então reduzir, né, a emissão de CO2. Tem a questão de atuar conjuntamente com os países amazônicos aqui na América do Sul, porque a Amazônia, a maior parte está no Brasil, mas tem os demais países que também fazem parte da Amazônia, a Amazônia como um todo. Então, é a atuação do Lula em querer implementar medidas que vão propiciar uma maior produção da biodiversidade em conjunto com demais países, e até mesmo propostas de uma nova geopolítica mundial sobre o clima. Então, eu acredito que seja um tema muito importante que a gente tem que ficar de olho, é algo que eu vejo como inédito até na política externa brasileira, e que merece total atenção. Então, esse ponto eu vejo com muito bons olhos. E na questão de o que permanece, né, de voltar até essa questão de voltar ao passado, na verdade, talvez nem tanto de permanecer, né, mas de retornar,
A gente tem no âmbito comercial o Lula querendo novamente a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do Brasil, para que a gente possa receber, né, investimentos internacionais, a gente tenha esse espaço de negociação, para que as nossas indústrias possam crescer, e até mesmo com a questão dos Estados Unidos e China, que eu estava mencionando anteriormente. Por quê? Na questão com os Estados Unidos e China, no governo Lula, tinha muita questão do pragmatismo. E é um retorno para o pragmatismo e também para uma questão estratégica, no quesito de que, na contemporaneidade, com os embates entre os Estados Unidos e China, o que o Lula propõe é fazer um jogo. Quando está tendo um embate aqui entre esses dois países, como que eu posso me beneficiar? É um jogo em que ele não vai se alinhar com um ou com o outro. E na questão de retorno ao pragmatismo, é muito importante colocar a questão da negação da ideologia na política externa. Então, é a negação, né, de uma ideologia de que a China é uma inimiga, que a gente vai vendo no governo Bolsonaro, por exemplo, e a negação de um alinhamento automático com os Estados Unidos, um alinhamento sem ganhos para o Brasil, que não vai de acordo com o interesse nacional. Então, respondendo essa pergunta, né, inicial, Davi, por favor, me complemente, mas esses são os pontos que eu gostaria de ressaltar. Exato, Maurício. A grande novidade é a questão ambiental, seja no aspecto de sustentabilidade, mas também de defesa do meio ambiente diante de a crise climática. Acho que é algo que, mesmo o Partido dos Trabalhadores, que já tinha uma agenda para meio ambiente, isso tornou-se de uma forma muito mais clara, muito mais evidente perante exemplos das eleições passadas. E, para além disso, dentro dessa esfera de retorno, né, temos aqui também a questão de direito de defesa da democracia, dos direitos humanos, das instituições internacionais, desse ponto que o Maurício colocou de credibilidade de instituições internacionais, que foi algo que vem sendo depauperado no Brasil, a gente pode até colocar a partir desde 2013, 2014, começou-se um grande questionamento das instituições, mas uma crítica mais do que forte, mas um ataque às instituições, pelo menos cria-se um clima de ataque às instituições, como podemos ver as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a parlamentares dentro do Congresso, dentro da Câmara, seja a Câmara Federal, a Câmara de Deputados, seja o Senado, e seja também em relação a outros membros do Executivo, governadores, prefeitos, este clima de ódio que se retroalimenta e de ataques, não só de críticas e questionamentos, mas de ataques, perdão por eu repetir aqui, à instituição, à Constituição Federal, mesmo que seja desvirtuando-a, é um ponto que o candidato Lula e o seu vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pautam desde o momento. É algo que, na verdade, que todo o espectro progressista acabou por se unificar. Né? Vamos dizer assim, esse é um ponto que mais chama a atenção, mas não é apenas a defesa de direitos humanos, das conquistas progressistas, conquistas sociais foram feitas durante a gestão do PT, durante o mandato dele ou até mesmo durante o governo de Dilma Rousseff. Mas buscar retomar esses direitos que foram dilapidados, foram desmontados pela atual gestão, segundo o próprio Lula, segundo o próprio partido, mas também não só retomar a agenda, mas ampliar e avançar na agenda progressista de questões sociais, de pautas sociais, né? Para além disso, você tem não só o retorno do pragmatismo e também de uma visão multilateral, uma visão multipolar de mundo. Isso é algo que o Lula acaba comentando isso em seus discursos. O próprio Celso Amorim, que foi ex-chanceler do governo Lula e é um consultor externo do PT, sempre se pauta a comentar isso. E é algo que faz parte da própria agenda do PT desde a sua formação, né? E daí, até nesse ponto que o Davi foi adicionando, é aquela questão de que o multilateralismo que o PT ele vai propor, tem a questão da cooperação Sul-Sul,
a questão do Brasil como um país que quer parcerias, não se tornar um hegemone, por exemplo. Então, nesses traços, vamos vendo uma política externa, novamente, que vai dialogar com diferentes países no mundo, não só com potências ou países emergentes, por exemplo, mas também países caribenhos, países menores, e com essa questão de um senso de cooperação, uma cooperação entre duas ou mais nações. Obrigada, Maurícia. Bom, então, para fechar, um último ponto que, para a gente, né, que estuda regionalismo, integração regional, é um ponto central na discussão dos planos de governo. Como que vocês veem, então, dentro do plano de governo, o posicionamento ou a importância que se dá para a América Latina ou para a América do Sul, né? E aí, claro, a gente lembra, né, do Lula, o próprio ex-chanceler, que o Davi mencionou, foram atores centrais na aproximação do país com a região e no impulsionamento de diversos mecanismos regionais nos anos 2000. Então, Lula tem essa lembrança do passado, né? Então, eu gostaria de saber de vocês, aonde que está a região aí? O que se propõe para a região nesse sentido? Muito excelente pergunta, Bárbara. Para todos que pesquisam integração regional, não só integração regional, mas pesquisam América Latina, não só as falas do candidato Lula e do chanceler Celso Amorim, mas os próprios pontos levantados no programa de governo acabam se tornando um certo bálsamo para quem pesquisa, para quem é interessado em América Latina. Perdoe aqui até com o termo. Porque esse regresso, né, essa volta ao passado, justamente o passado que o PT promovia, essa integração, essa aproximação com a América Latina. A América Latina é o que tem mais destaque dentro dos parágrafos de política externa na proposta de campanha do ex-presidente Lula, perdão. Você não só tem o reforço às instituições criadas foram criadas durante o mandato do PT, seja a Unasul, seja a CELAC, e seja também o reforço do Mercosul e a aproximação com os países da América Latina, principalmente a América do Sul, mas tem essa preocupação de analisar, de ver o Caribe, de ver a América Central, de ver o México, de ver a América Latina como um todo, buscar abraçar, e principalmente coloca-se, né, em destaque para instrumentos de fomento, né, de financiamento para a integração regional, como o FOSEM, que é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. Fala-se dessa retomada de dessas parcerias, buscando essas complementaridades da economia brasileira com as economias dos países vizinhos, e um foco também, de novo, importante para investimento em infraestrutura, para fazer essa conexão e essa complementariedade entre as economias. E outro ponto que eu acabo destacando é o próprio caráter personalista, a própria figura carismática do candidato Lula perante a América Latina. É algo que não fica tão claro dentro do plano de governo do candidato Lula ou no plano organizado pela Fundação Pessoa Abramo, mas apenas pelas ações, pelas falas do candidato Lula em relação à América Latina. Sempre há um eco muito grande pelo que ele fala. Isso dá uma repercussão muito grande. Seja, por exemplo, enquanto ele ainda estava preso em Curitiba, o então candidato do Partido Peronista na Argentina, Alberto Fernandes, foi visitá-lo na prisão, usou também disso até como parte de campanha política, mas não apenas ele, mas outros líderes, sejam líderes eleitos na América Latina, sempre trataram o Lula com muita deferência, com certa admiração, até porque ele representa aquele primeiro esforço de uma integração para além do aspecto comercial ou até mesmo uma visão neoliberal de integração regional. O Lula, ele é o último que sobrou deste esforço, porque quem simbolizou este esforço de integração sul-americana, ou até mesmo latino-americana, além do Lula, era o venezuelano Hugo Chávez e o próprio argentino Néstor Kirchner.
esses dois últimos já faleceram. E ele ainda representa esse primeiro intento. Por isso que tem muito até carinho por outros líderes e até as novas lideranças que estão assumindo, que tem um caráter também de esquerda, centro-esquerda, que agora comumente volta a chamar de uma nova maré rosa. Por exemplo, a atual vice-presidente eleita da Colômbia, a Francia Márquez, ela fez uma visita não em caráter de Estado, mas em caráter pessoal e institucional, fazendo uma roda de viagens na América do Sul, e ela parou, não foi para Brasília, não foi encontrar, seja com o presidente Bolsonaro ou com o vice-presidente Hamilton Mourão, ela foi diretamente para São Paulo encontrar com o pessoal da Fundação Perseu Abramo para tratar de políticas de distribuição de renda e encontrar com o Lula. E dali foi para a Argentina e fazer terminar sua turnê de viagem. Recentemente, inclusive, essa semana, né, nós estamos aqui gravando, semana passada, perdão, o presidente eleito já empossado da Bolívia, que é o Luiz Arce, acabou de encontrar com o Lula também em São Paulo, e uma visita de novo em caráter pessoal, institucional, não vinculado com caráter de Estado. Isso mostra não só essa admiração, essa deferência que muitas lideranças latino-americanas têm para o candidato Lula, mas também mostra o grau de distanciamento e de abandono das relações Brasil com os países da América Latina promovidos pelo governo Bolsonaro. Certo? E daí, só nessa última questão, um ponto que eu acho muito interessante com o olhar, né, para a América Latina, é um ponto de que na política externa do Lula, o Brasil ele não se aceitava como subalterno. Então, isso é importante, tanto nas relações com a América Latina em si, até mesmo com os Estados Unidos. Mas com foco mais nos Estados Unidos é novamente aquela questão. É o Brasil em um papel de indutor de desenvolvimento, indutor de crescimento, questões nesse sentido. O Brasil induzir a um caminho à frente, a um caminho que os países querem seguir. E daí, nessa parte, concordo plenamente com tudo que o Davi falou. Inclusive, não só um indutor, mas uma liderança, mas não se propondo a ser um hegemon. Isso é algo que ficava evidente, seja nos discursos do Lula ou do Amorim, lá durante a gestão do PT, lá no início dos anos 2000, seja agora com a campanha rolando. Isso é importante de se colocar. É uma quebra também de visão vamos falar do mainstream, do tradicionalismo dentro das relações internacionais, de você buscar um polo hegemônico que vai não só ser o líder, o indutor das relações, da integração, da política internacional como um todo, mas é uma mudança de visão de fato, a partir até do princípio até de cooperação sul-sul. Você quer tratar todos os países como parceiros, como iguais, apesar também das próprias assimetrias, das desigualdades que existem. E daí só últimas palavras, entre os pontos que eu acho que são palavras-chave para a questão da política externa, da gente pensar a política externa do Lula, que é multilateralismo, a preocupação em recuperar o prestígio internacional, formular o protagonismo do Brasil, e isso entra questões de parcerias com demais países, multilateralismo, novamente que a gente falou lá no começo, é o retorno ao que o Brasil já foi. O Brasil Perdão. Não, com tópicos novos, como a gente mencionou, por exemplo, de meio ambiente e tudo mais. Uhum. Um país que se propunha a ser um protagonista, um ator global, né, de grande relevância nas relações internacionais, na sociedade internacional. Um player com poder de influência, inclusive de buscar essa mudança, né, de paradigma das relações internacionais, da política internacional, inclusive da mudança do formato como as instituições internacionais
se regulamentavam, buscando a participação de outros, inclusive com o aumento de cadeiras no Conselho de Segurança da ONU, a reforma dos organismos multilaterais e da própria lógica como foi montado esses organismos para uma lógica muito mais cooperativa e multipolar. Isso é sempre importante, sempre destacar, sempre retificar. Muito obrigada, Davi e Maurício, né? Eu acho que deu para a gente entender um pouco sobre o plano de governo do Lula, e eu acho que mais importante do que isso, né? Olhar que não é somente olhar para o passado, né? Não é somente querer voltar ao passado, trazer o prestígio, mas, como o Maurício colocou muito bem, trazer temas novos, urgentes, para que essa política externa que foi tão bem-sucedida no passado, ela possa, de fato, ser bem-sucedida novamente, caso ele seja eleito, né? Então, isso é muito, muito interessante, principalmente quando a gente compara com os outros planos de governo dos outros candidatos. Então, só quero agradecer ao Davi e ao Maurício pela participação de vocês, pela discussão e por ter trazido aí a análise de vocês, essas contribuições sobre o plano de governo do Lula. Muito obrigada. Bárbara, muito obrigado, Maurício. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite para quem estiver nos escutando, né? E é um prazer estar aqui ajudando, cooperando com o pessoal do Observatório de Regionalismo. E faço aqui a recomendação: participem dos eventos, participem das publicações que o Observatório de Regionalismo organiza. Um abraço, gente. Posso dar as palavras do Davi, as minhas palavras. E muito obrigada, Bárbara, pela oportunidade, Davi, pela parceria. E vamos que vamos, pessoal. Novas conjunturas demandam novas atuações de política externa. É isso. Nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a todos que nos escutaram pelo Spotify ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser ler nosso dossiê na íntegra, assim como acessar nossos conteúdos, entre no nosso site, observatorio.repre.org. Vocês também podem seguir nossas redes sociais e acompanhar as novidades e trabalhos do grupo, através do Twitter, do Facebook, do LinkedIn e do nosso Instagram. Até o próximo episódio!